Olá pessoal, temos mais um programa, mais um Pintamundcast e a gente volta com nosso incrível fundador Nassim Khatri, uma das pessoas que eu mais gosto de conversar, porque sempre tem uma ideia nova, sempre vem com uma novidade de mercado e hoje a gente vai falar do principal assunto que é prospecção e entender por que é tão importante não ficar mais sentado na porta da loja. Assim, é sempre um prazer estar com você, meu chefe, é sempre um prazer conversar com você. Você sabe o quanto eu admiro esses 5 anos do seu lado, o quanto você ensinou a história do seu trabalho, a história de como você chegou até ali, porque muitas vezes não é só o que eu faço, mas é a história para eu chegar aqui e mostrar para você tudo que eu passei. Então, obrigado por estar aqui, meu fundador. Beleza, obrigado, Moura, mais uma vez pela oportunidade de falar com você, falar com os franqueados, né, com o pessoal. A prospecção é a alma do negócio, né? Quando você fala de business, de negócio, todo mundo trabalha para vendas. Né? Assim, o cara que entrega trabalha para vendas. Se ele não entregar direitinho, conforme a gente tiver o modelo de negócio, não vai vender mais para frente. Quando você fala com o pessoal que vai comprar estoque, ele tem que estar preparado para que o estoque que ele for comprar vai ajudar na venda. O contador tem que trabalhar para venda, o advogado, né? Todo mundo. Eu trabalho para a equipe de vendas. Então, se você não tiver prospecção, você vai ter aquela venda antiga. Aquela venda tipo, o cara pega a receita da farmácia, te manda lá, o médico, ó, preciso comprar esse remédio. O cara vai olhar o remédio que tem, ele vai colocar o preço que tem lá e vai te falar, olha, tem 5% de desconto à vista e a gente tem um genérico assim. E acabou. Quando você fala de venda é muito mais complexo. Hoje a venda não é mais você sentar no balcão e falar, porra, hoje tá ruim, né? Ó, está chovendo, né? Cara, é assim, tá chovendo, é uma super dica para empreender, é uma super dica para você prospectar. Por exemplo, como é que eu vou prospectar chovendo? O pintor tá lá, tá em casa e não foi trabalhar. As pessoas estão assim, aquele clima, cliente não vem, não. Como é que você vai prospectar? Eu falei, cara, é incrível. E imagina que quando você vai pegar um dia que tá chovendo, é uma tremenda oportunidade, porque todo mundo pensa assim. Como que eu vou prospectar se está chovendo? Cara, é incrível, o seu pintor, ele tá lá, sentado trabalhando, ele não tá rolando a tinta na parede, ele tá, eu não vou dizer sem fazer nada, mas ele tá disponível. Okay. E aí você pega, liga pro cara, você consegue conversar com ele mais devagar, porque o seu balcão tá mais lento e ele tá mais disponível para ouvir você. É a hora ideal para você prospectar, falar com esse cara, porque ele tá pronto para te ouvir. No dia a dia, aquela correria, você tem que disputar a atenção dele com um monte de coisa ao mesmo tempo. E ali ele está mais disponível para falar com você. A prospecção é a alma da venda. Hoje não dá para você ficar passivo esperando acontecer. Pô, mas meu ponto é bacana. Ok, teu ponto é bacana. Então, o que acontece é que você está perdendo um potencial gigante. E a gente vê isso muitas vezes, né? Uma região que o potencial, sei lá, é vender 500 mil e a pessoa vende 100 mil e tá bom. Mas ele tá... Não enxerga que ele tá perdendo 400. Você tem mais 400 na rua. E por que não ir atrás? Por que não trazer esses 400 também que está faltando? Né? Que está sobrando. E se você não fizer, se você não for atrás, se você não fizer essa prospecção, alguém vai. Sim. A prospecção, ela é uma sacada legal que você pega o seu cliente antes dele ir para a loja. Então, se esse cara ia comprar na sua loja, na loja do teu concorrente, você está se antecipando. Quando chegar a hora dele comprar tinta, ele já está definido como que ele vai fazer, já está definido o que ele vai comprar. A prospecção ela te abre portas de você multiplicar seu faturamento, você multiplicar seu resultado. Então, a gente sempre fala que tá acomodado esperando não dá. Cara, é assim, varejo, né? Ter loja, ter comércio, tem que se jogar. Não dá para ficar sentado olhando, passou. E essa prospecção que você faz, Moral, tem que ser muito bem organizada. Ela tem fases, ela tem começo, ela tem meio, ela tem fim. Ela tem fim não tem, tá? Fim não tem. A gente fala fim é fim do ciclo, tá? Você tem que manter o seu cliente, você tem que manter esse canal com o seu cliente, você tem que entender onde vai e que cada venda que você faz é uma oportunidade de uma nova venda.
Então teu cliente foi comprar o síndico do prédio pro prédio alguma coisa, é a oportunidade de você entrar com o teu carro dentro do condomínio. Sim. Você sabe, nós já fizemos agora de prospecção, né? Você vai bater na porta lá, o cara não quer nem responder, né? Ele fica, né? Acha que todo mundo é do mal. Mas o seu cliente foi lá e comprou a tinta, você vai ter que entregar, você já está entrando no condomínio. Oi, tudo bem? Quem é que pinta aqui? Quem é que faz não sei o que lá? Como é que vocês pintam? Tem um pessoal de manutenção, é administradora, quem vocês falam, quem é o síndico, quem é o zelador. Você tem todas as oportunidades. Isso é prospecção. A prospecção não é você sair na rua, bater de porta em porta. Não, não. A prospecção tem tecnologia. Você tem um CRM, que é um sistema que ele vai te dar apoio para você entender toda a vida do seu cliente com você. E a prospecção é fundamental para o resultado. Quem não prospecta está abrindo mão da maior arma que tem hoje em dia. Eu posso dizer para você que a prospecção ela pode trazer 2, 3, 4 vezes mais volume de venda do que a própria loja. Afinal, a gente está no mundo do WhatsApp. O cliente não precisa só ir fisicamente na loja. Você prospectou, fez acordo com o cara, te manda o WhatsApp, a venda já saiu, às vezes você nem falou com o cara. E isso é fruto da prospecção. Teve uma vez que a gente conversou, uma das milhares de vezes que a gente conversou, e sempre positivo falar sobre isso, sobre empatia no atendimento, mas empatia também tem que ter na prospecção. A gente vê muita gente ligando e falando: opa, tudo bem? Seu Nascimento, tudo bem? Você precisa de tinta? Não, tá bom, obrigado. Se precisar, me procura. Ao invés de ligar para ele, tudo bem, como é que o senhor está? Queria me apresentar, sou o Moura, queria saber quem é a pessoa responsável pela área de compras. Então, como é que eu faço para fazer prospecção com empatia, para entender e acessar o cliente, ou acessar o pintor, ou acessar e criar uma conexão antes de eu simplesmente querer vender? Vamos lá. São duas coisas o que você quis dizer. Você quis dizer sobre a empatia, você quis dizer sobre conexão, criar conexão, certo? Então, assim, a empatia é o seguinte: é você tentar entender e tentar fazer com que o teu cliente ele entenda que você faz parte, né? Na Pintamundi a gente fala muito isso. O que vamos pintar hoje? Que nós vamos... Assim, você já se conectou com o cara já automaticamente fala assim: puxa, esse cara tá comigo. Então, assim, é importante o cliente saber que o problema quando ele vem de comprar tinta, o problema a gente diz é a dor do consumidor, né? É minha também. Opa, você veio no lugar certo. Agora nós vamos resolver teu problema. Tô junto com você para tudo. Então, essa é a parte mais importante da empatia quando você já tem o teu cliente. Quando você não tem o cliente ainda, você vai prospectar, é de novo aquela análise técnica do teu CRM. Quem é o cara? Ele é a pessoa que toma a decisão final? Ele é o cara que leva a decisão para a pessoa? Ele é o cara que vai te orientar? Ele é o cara que vai te dar as dicas? Né? Assim, essa visão você leva com o tempo para aprender, mas tem uma técnica para isso. E a gente vai mostrando para os franqueados como que essa técnica é ponto a ponto. Só que assim, é importante você colocar em prática. Vou dar um exemplo muito claro para você do que você falou de empatia e conexão. É o seguinte: você vai ligar para um cliente: olha, tudo bem, aqui é o Moura da Pintamundi e tal. Se você perder muito tempo na apresentação com ele, né, você não pode ser: oi, tudo bem, você quer comprar tinta? Também não dá para ser assim. Mas ao mesmo tempo, se você perder muito tempo, as pessoas elas te dão 5, 10 segundos que elas estão te ouvindo, prestando atenção. Daqui a pouco, se você não cria um interesse, uma conexão com ele, fala: não, muito obrigado, tal, estou ocupado, podemos falar depois, você me liga mais tarde. Então, assim, é o famoso pitch de venda. Pitch de venda, pessoal, é o seguinte: você está num elevador com o seu cliente e você tem 30 segundos para apresentar o teu negócio, falar do teu diferencial, porque é bacana, e se colocar à disposição e fazer com que ele grave tudo isso e fale assim: puta, é com esse cara que eu vou fazer negócio. Se imagina sempre no elevador, porque os 30 primeiros segundos são o que vai definir se você vai ter atenção ou não, se você criou aquela conexão. Então, faça um treino. Prospecção é treino. Venda. Eu vou falar que é teatro, não é que é assim, teatro porque você é o ator principal do show. A pessoa entrou na loja, ela veio, ela comprou o bilhete para sentar assistir. Você tem que criar aquela emoção para a pessoa. Feliz, gargalhada, monólogo. Tem vários tipos que você tem, mas você tem que ser aquele cara que está preparado. E vou te falar, o pessoal de teatro, ele treina. Claro que tem a genialidade, a gente não está falando disso. Genialidade existe, mas varejo é treinamento, 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 processo. Quanto mais próximo você fizer
teus treinamentos, quanto mais próximo você conseguir colocar o processo em prática, eu não tenho dúvida nenhuma que o resultado é o melhor possível. Mesmo que você seja um puta vendedor, você pode ser sempre mais. Você pode ser sempre ir além. E a prospecção ela vai te dar essa ajuda se você criar essa conexão. Um outro exemplo rápido, Moura, é o seguinte. Você vai falar com aquela pessoa. Se você tiver o contato da pessoa que te indicou, oi, tudo bem, Moura? Então, meu nome é Nassim da Pintamundi. Quem me indicou para falar com você foi o José. Ele já sabe, pô, José. Sim. Então ele já criou uma conexão, um link, ele já criou um interesse de ouvir você. Pô, o José me indicou pra falar com ele. Sabe o que é? Ele trabalha com a gente aqui, ele faz muita pintura, e ele falou que você vai precisar pintar na semana que vem, tal. Queria te colocar à disposição para ir na sua casa, para poder te ajudar nisso. Eu sou especialista em tinta, eu posso te ajudar até a medir a quantidade de tinta que você vai gastar, te dar um orçamento mais barato, e você pode ter certeza que nós somos uma das maiores redes do Brasil, os maiores estoques que tem, e isso tudo é verdade sendo Pintamundi. Só que você fala isso para o cliente. Seu cliente sabe que você é uma das maiores redes do Brasil, seu cliente sabe o número de lojas que a gente tem, a relevância, nem sempre ele sabe. Às vezes ele acha que aquela loja do bairro ou da cidade, e que é comparável com a outra. Não, você está muito além. E quando você tem todo esse peso e você mostra para o teu cliente o quanto você teve sucesso, quanto a empresa é boa, desculpa, ele vai acreditar mais em você. Sim. Tá? É muito importante que a gente tenha noção de que a prospecção é a alma do negócio da venda. Eu me lembro uma vez, há 5 anos atrás, eu estava na loja da Pompeia e você passou e viu um cliente sendo atendido. Isso me marcou muito. O cliente estava sendo super bem atendido na hora do cadastro, pedindo o CEP, pegou o endereço, você entrou e falou pro cliente, é do prédio aqui do lado? Aí o cara falou, sim, eu sou morador. Você conhece o síndico do prédio? Aí ele falou, sim, sou eu. E você falou, então, cara, você está comprando para sua casa, eu estou comprando para minha casa pintar, mas o prédio pinta também? Ele falou, sim, a gente tem datas determinadas que tem que fazer pintura. Olha, a gente tem as melhores formas de pagamento para condomínio, a gente pode fazer uma visita. Quer dizer, você de um atendimento, que era uma coisa pessoal, você transformou num atendimento comercial. Isso é muito importante porque a prospecção ela é feita em vários momentos, em várias situações. Então, a qualidade, a qualidade do atendimento ela é muito boa, porque ela facilita você enxergar oportunidades. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é muito forte no seu trabalho. Como é que você enxerga oportunidades com pintores, como é que você enxerga oportunidades com clubes, como é que você consegue fazer que isso funcione bem? Olha, super importante, super relevante. A gente tem que deixar claro para franqueados, balconistas, gerentes de loja, todo mundo que está no nosso ecossistema de venda de tinta, que todo mundo compra tinta em algum momento da vida dele. Né? Pode ser o bebê que não nasceu ainda e a família vai comprar para poder pintar o quarto do bebê. Pode ser a pessoa idosa que está até numa casa de repouso. Pode ser que ela precisa de deixar uma tinta específica que seja mais protetiva para a saúde. Cachorro, às vezes tem cachorro em casa, ele estraga a tinta. Então ele vai ser o causador da jornada de consumo. Então assim, se você tiver noção de que todo mundo é seu cliente potencial, não deixa ninguém de fora. Começa no teu ciclo inicial. Tua família, amigos, vizinhos, a igreja, o templo, a academia que você vai, a escola dos filhos, e você vai, prédio da sogra, do cunhado, você vai abrindo o teu leque, e cada vez que você faz uma venda para um condomínio, você vai descobrir quem é o zelador, porque muitas vezes o zelador ele faz aquelas pequenas pinturas para o prédio, e aquela senhorinha lá que tem, sei lá, não sei quantos anos de idade, Dona Maria do 151, quando ela vai comprar uma válvula de hidráulica, ela pergunta pro zelador. Quando ela precisa de alguma coisa, ela pergunta pro zelador. E esse cara, às vezes, pode ser o cara que está procurando, que é o cara que é o tomador de decisão. Então, mesmo as pessoas que compram, né? E todo mundo é seu cliente potencial. Cara, quem é varejo? Quem é empreendedor? Você tem que viver isso. Não tem que ter medo, né? Será que as pessoas que você conhece, né, que você tem relacionamento, sabem que você vende tinta? Sabem que você está numa das maiores redes do Brasil? Sabem que você tem toda essa especialidade? Porque as pessoas compram, mas já comprava de não sei quem. Ok, me desafia. Fala, me desafia. Eu faço melhor que qualquer um. Se você tiver essa positividade, você acreditar em você mesmo, você se treinar, capacitar, souber o processo e tudo mais, que a gente oferece tudo, né? Você tem centenas e centenas de treinamentos prontos.
você vai perseverar. Venda é confiança. Venda é exposição. Quem não é visto, não é lembrado. Será que o seu cliente, será que as pessoas no seu entorno sabem que você vende tinta? Será que o diretor da escola que você estudou 5, 10, 20, 30 anos atrás... O restaurante que você almoça... É todo mundo. Eu, por exemplo, cansei de abastecer o carro, né? Eu abasteço, não sei se você sabe, 20 litros em cada posto. Eu nunca abasteço o tanque cheio. Por quê? Porque, cara, enquanto o cara tá abastecendo, quem que é o gerente do posto aqui? Ele me fala, não, o cara tal. Por que o gerente vai me atender? Porque eu sou cliente. Ele quer saber se tem algum problema. Eu falo, não, tudo bem, então tal. Eu sou o teu cliente, abasteço aqui, então. Fala uma coisa, quem que pinta aqui pra você? Ou quem é que compra o material de pintura quando vocês precisam? Né? Porque posto de gasolina pinta sempre. O álcool, a gasolina cai lá, estraga. Ele está sempre com as intempéries. É uma oportunidade. Então, você cria conexão, você cria oportunidade. Você vai no restaurante, você vai gastar, nossa, meu restaurante, a comida foi muito boa, gostei muito lá e tal. Quem que é o dono? Não, o dono está aqui lá, pô, posso falar com ele? Oi, tudo bem? Parabéns, olha, foi muito bom, foi um prazer estar com você. Sempre positivo. Você primeiro cria conexão com o cara, conexão positiva com ele. Aí ele falou, puxa, muito legal. Por quê? Porque ninguém elogia. Você vai, o cara, quando chama o gerente, o chefe, ele já está preparado. Que porrada que eu vou tomar. Aí você surpreende ele. Falando, pô, uma coisa positiva pro cara. Quem não gosta de elogio? Sim. Quem não gosta? Criança, esposa, família, amigo, todo mundo gosta de ser elogiado. Claro, tem que ser um elogio verdadeiro, né? Elogio falso, você faz exatamente o oposto. Mas você sempre vai achar a característica boa da pessoa. E a partir daí, esse cara vira teu parceiro. A partir daí você tem aquela famosa conexão. E de uma conexão você faz outra, de outra você faz outra. São tantas oportunidades que tem. Um dos meus conselhos que eu falo para você, que trabalha com vendas na Pintamundi, vá na entrega. Sim. Aproveita e entrega uma grande oportunidade que você tem. Primeiro que os vizinhos vão ver que a pessoa do lado comprou. Ou seja, de repente aquela pessoa é uma referência para ele. Fala, pô, mas se o Moura comprou dessa Pintamundi, deve ser legal, é muito bom. Então você tem essa referência. Ele já viu a marca, ele viu o produto. Poxa, mas eu sei que o Moura é um cara que cota preço, ele olha bastante e tal. Se comprou dessa Pintamundi, deve ser bom. Então, Moura, é assim... prospecção é transformar uma oportunidade, transformar um potencial que você tem de vender em dinheiro no caixa. Legal. No final do dia, no final da operação, da dia, da semana, do mês, o que importa pra gente é a última linha. E ela só vai crescer se você vender mais. E eu queria tirar você da casinha agora, fazendo um desafio. Opa, cuidado, hein? Vamos lá. Você, assim, a gente tem essa história toda, a gente conversa muito sobre isso, mas há 20 anos atrás não tinha internet, não tinha livro sobre prospecção, ninguém falava sobre isso. E você pegou uma loja para começar a trabalhar. E aí, como é que, tipo, você falou, agora eu não quero mais vender dentro da loja porque não está dando resultado, eu tenho que levar o produto. Como é que começou essa jornada sua de fazer prospecção, de criar todo esse conteúdo que você passa muito bem pra gente? Ok, Moura, eu já sei que você quer que conte a história da Kombi, né? Então eu vou contar a história da Kombi. Pessoal, a história da Kombi é engraçada, então eu vou contar, tentar falar rapidamente. Bom, na verdade não era 20 anos, é mais de 30. Quando eu comecei o trabalho, eu e a Fabiana, a gente tinha só um rapazinho que ajudava a carregar, porque eu saía da loja, porque não podia ficar esperando que a gente aparecer, né? Eu tinha conta pra fechar, cara. Eu tinha que pagar, eu era um garoto, a gente tinha 20 e poucos anos de idade. Entendeu? A gente começou o trabalho sozinhos. Meu sogro deu oportunidade, o conhecimento e falou, negão, se vira agora. Vocês dois se viram, vão trabalhar. A gente nunca foi sócio de ninguém, sempre foi a Fabiana e eu. E aí assim, cara, era um lugar que o ponto não era o melhor do mundo. A gente tá falando do Freguesia Dó há 30 e poucos anos atrás, nossa avenida, a referência era a gente, porque tinha gente e um borracheiro. Só, cara, não tinha padaria, não tinha boteca, não tinha banco, não tinha nada. Não, cara, era assim. E na frente uma praça gigante. Praça a gente fala, né? Aquele espaço que um gramado ali que crescia mato. Mas a gente tinha que fazer alguma coisa. Eu falei, cara, não vou ficar esperando o cliente entrar aqui. Eu vou levar 50 anos para poder atingir meus objetivos. Então a gente foi lá e eu comprei uma Kombi. Quem é mais assim, tem o RG mais antigo, né? Lembra aquelas da Telesp? E aí o cara tinha pintado de bege claro a Kombi da Telesp e eu fui começar a vender tinta. Só que a brincadeira é que era a Kombi dos Flintstones. Porque ela não tinha mais assoalho na frente, né? Dentro. E eu colocava a lata de tinta tudo em volta.
né? E assim, e quando chovia, tipo, chovia no meu pé. Então eu colocava aquela sacolinha de plástico no pé, que era para poder não ficar com o tênis molhado ali e tal. E assim, e era uma doideira, porque assim, a Kombi era tão ruim, mas tão ruim, porque eu pegava estrada para ir vender em lugares longe, né? Eu começava de longe e ia voltando, e não de perto para ir longe, porque senão, quando chegava muito tarde, já estava muito longe. Então a estratégia assim, tudo tem estratégia, cara, na vida tudo tem estratégia, até vendendo na Kombi. Então eu fui lá, eu ia de longe e eu ia voltando no caminho para poder. Só que assim, às vezes eu quebrava não só na volta, eu quebrava na ida e na volta. Então assim, os caras já me conheciam quando eu passava assim, e aí galera, tudo bem? O cara da Kombi, vai, manda um cara atrás dele. Então assim, eu tinha até meus seguranças que iam atrás da gente. E eu não tinha muita habilidade com isso, mas a gente vai aprendendo. A realidade é que não dá para ter medo. Você tem que se jogar. A Kombi, ela tinha um buraco no meio do assoalho, a gente colocava a lata de tinta em volta, a gente amarrava com fio elétrico. Caramba. A porta era aquela porta antiga, sabe, que você abria assim, não era porta de correr, a gente amarrava e tal, e a Kombi era tão velha que assim, a gente andava assim, parecia uma escola de samba ambulante, todo mundo sabia, o louco da Kombi aí passando, e cara, eu não tinha vergonha, eu não tinha... Você parava nas portas das lojas, botava a tinta lá, negociava... Então, era um outro momento, né, assim, a gente colocava a tinta na Kombi, e eu olhava os materiais de construção, naquela época as materiais de construção não vendiam tinta, ele vendia, sei lá, tijolo, cimento, areia, era muito básico, né? Até azulejo era o mesmo modelo todo mundo, não tinha essas lojas de porcelanato. A gente tá falando, né, uma história bem antiga. E aí, o que acontece? O cara não vendia, eu chegava no cara e falava assim, tudo bem, tal, sou assim, tenho essa tinta na promoção e tal, você não quer comprar? Não, não quero. Eu já sabia que não vinha. Mas assim, tá preparado, sabe quando a gente falou do processo, tal, já tem... Não, ok, não, entendi que você não quer. Vamos fazer um acordo? Faz o seguinte, eu vou trabalhar de graça para você. Eu vou colocar tinta na frente, não vou atrapalhar. A hora que o cliente for no caixa pagar, eu vou oferecer a tinta. Você não perde nada. Tá bom? E depois vai chegar no final do dia, nós vamos fazer a conta lá, seu lucro fica para você, leva a tinta embora. Só porque eu não quero levar para casa, não quero voltar com a tinta e tal. Eu falava assim, o cara fala, tá bom, vai, vamos deixar. Mas um garoto, 20 e poucos anos de idade, 25 anos de idade. Aí eu falei assim, bom, vamos colocar lá. Então o que eu tinha? Aí meu sogro me deu um kit venda de pintura, né, de tinta. Era uma colher de pau grande, era um pano que eu amarrava na cintura assim, e uma chave de fenda pequenininha, que já estava curvadinha assim para poder abrir e tal. Então o cara ia comprar o material, não comprou não. Aí eu chegava no cara, e aí, tudo bem então? Você já sabe a promoção da tinta? Cara, minha cara assim, promoção da tinta? Não, mas olha, eu vou te falar assim, a gente já fazia... A essa... não morria, não? Não, ela nunca foi comigo nessa. Se ela fosse, ela me ia deixar. Ela fala, você vai levar um tiro desses caras aí, né? E aí o que acontece? Eu pegava e já deixava pronto. Eu já tinha meu cartaz com preço, olha, de 99 por 49,90. Já tinha uma faixazinha pequena, assim, que se o cara tivesse espaço, o muro eu colocava na frente de promoção da tinta. Assim, tava pronto. Aí, cara, chegava lá e eu começava a vender. E, porra, entendeu? Eu vendia mesmo, entendeu? Aí, assim, te cabia mais ou menos umas 40 latas, né, de branco. Eu não tinha nem galão, nada, no pincel, não tinha nada, só a lata de tinta. Aí eu colocava a lata de tinta no canto, na frente, no lugar assim, então, colocava a placa de preço. Não, que essa tinta assim. Aí o cara, não vou precisar... Posso te mostrar? Você tem 30 segundos. Porque quando você fala, você tem um minutinho pode ser muito. 30 segundos. Lembra que eu falei do pitch? 30 segundos, eu já deixava a lata na mão, colocava a lata lá, já abria. O cara, não precisa abrir, não, calma, fica tranquilo. Tal. Pegava a colher de pau, assim, aquela tinta, ela fazia um pudinzinho assim, né, de grossa e tal. Quando ela começava a ficar muito líquida, eu trocava de lata, tá? Tem esse macete também. Então, e se o cara falasse assim, não vou comprar, tal, eu enfiava a mão. Olha, ó, a tinta, como ela tá boa assim na mão. Porque o cara fala, não precisa. Então, assim, eu mostrava, o cara olhava assim, olha como cobre na minha mão, imagina a tua parede. Aproveita, cara, eu não vou estar aqui amanhã. Aproveita a oportunidade. Eu criava escassez, eu criava oportunidade, eu criava o brand, eu criava a marca. Tá tudo pronto. Então, tudo que a gente fala hoje, estudos, tá, cara, era o básico do básico. Se você pensar, eu não fazia nada demais. Eu simplesmente metia as caras. E eu vendia bastante. Aí o que acontece? Eu chegava no final do dia, das 40, sei lá, eu vendi 15, vendi 20... Em geral vendia mais ou menos, a gente conseguia mais ou menos vender umas 20, porque era novidade, assim, as pessoas não tinham acesso tanto, né? Não tinha home center,
Era outro planeta. Então, quando o cara fala, você criava oportunidade, puxa, até que eu vou precisar pintar, tal. Pioneirismo. E aí o que acontece? Eu vendia, vamos dizer, 20 latas e a tinta custava, sei lá, R$ 25, a gente vendia por R$ 49,90. Então a gente dobrava o valor. Aí chegava no final do dia, chamava, não, tudo bem, nós vamos fechar 5 minutinhos e tal. Ó, a gente tinha 40 latas, a gente vendeu 20, tá aqui os papeizinhos todos, então você ganhou. Fazia conta para ele, ele falou, mãe, eu ganhei, sei lá, vou dar um exemplo, ele ganhou, sei lá, R$ 1.000, por exemplo. E o estoque, né, os 40 latas era 2.000. Eu falei, você não quer pegar os teus R$ 1.000? Em vez de me pagar em dinheiro, você reinveste em tinta, porque aí você vai dobrar de novo. E o cara fala assim, porra, uma puta ideia. O cara pode voltar e comprar de novo. Porque você já mostrou que funciona. Sim. Já funcionava. Era uma metodologia assim que não dá para errar. Mesmo dia ruim vendia 10. Então tá bom, você não quer colocar as 10? O cara fala, pô, você reinveste. Então, isso funcionava muito. E quando não funcionava, tinha outro quizinho também. Olha, você não quer me dar oportunidade? Eu vou no outro. Então assim, eu sempre ia na loja maior, né? Que o cara que tinha mais movimento. Mas se o cara não vinha, eu ia no segundo colocado. Falei assim, olha, mas tem uma coisa. Quando eu colocar no cara, eu não volto mais aqui. E ele vai vender muito. De novo, escassez, oportunidade, senso de perda. Cara, você não perde nada. Me dá oportunidade, conexão. Tudo que a gente fala hoje de varejo, 30 anos a gente já falava. Não precisa de internet, não precisa de inteligência artificial. Você só precisa seguir o processo, seguir o seu instinto. E aí, a partir daí, a gente começou a vender. Depois os caras me ligavam. Ó, você me traz então mais tinta, tá? Então eu já voltava com a Kombi, já deixava um pouco nesse cara, ia fazendo reposição, falava, cara, não precisa repor 20, 30, 40, 50, repõe 5, eu te trago pra você, mantém o estoque pra você nunca perder. Aí eu ensinei o conceito pro cara, mantenha seu estoque. Não, que eu vou passar por aqui, eu já passo e deixo 5. Então às vezes eu não consigo nem dar tempo de vender. Eu botava a Kombi com as 40 lá, deixava 3 nesse cara, 5 no outro. Não tinha esse tempo. Conceito just in time. Olha quanto conceito a gente fala hoje e era básico que a gente fazia. Deixa eu perguntar uma coisa, eu tenho que perguntar, a gente já está falando de 30 anos atrás, você está aberto e você está funcionando. Esse cara está aberto ainda? Olha, eu vou te falar, alguns viraram gigantes. Legal. E outros morreram pelo meio do caminho. Né? Eu acho que em determinado momento as empresas podem não existir mais por vários motivos. Pode ser porque o fundador ganhou muito dinheiro, não quer mais, às vezes não tem sucessão, às vezes não tem interesse mais, e às vezes ele trabalha mal o resultado. Né? A gente vê que nem todo mundo segue a cartilha. Imagina, os caras que seguiam a cartilha sempre tinham tinta na porta, eles não pagavam, ele não desembolsava nada, porque ele vendeu, pagou 25, vendeu por 50, era o lucro dele que ele colocava. Então assim, ele só botava dinheiro no bolso. Ele não colocava dinheiro novo, ele não tinha que investir nada. Era só reinvestir o que ele já ganhou. Então assim, era um negócio perfeito. E tinha gente que falava assim, não gostei, dá muito trabalho, não consegui replicar, não consegui vender. Falou, tá bom, mas eu posso te ensinar a tua equipe? Moura, a gente fez numa época um caderninho com uma canetinha que a gente colocava para o balconista colocar quanto ele vendia. Cada lata de tinta que ele vendia, a gente voltava e dava R$ 1. Eu lembro disso porque um frango na época custava R$ 5,99. Eu não sei se era cruzeiro, cruzado ou cruzeiro real. Não sei que moeda que tinha. Mas, e o cara assim, eu falei, cara, você vendeu uma lata por dia, de segunda a sábado, frango de casa tá garantido. Excelente, excelente. E assim, não era o dinheiro, os R$ 6. O frango tá garantido. O cara chega no sabadão com frango assado em casa, todo mundo gosta. Então assim, todos esses gatilhos de venda, tudo que você vai ler 200 livros, sempre está na mesma questão. Olha o cliente, olha a tua oportunidade, faça o processo e ele tem que ser continuado. Assim, infelizmente a gente tem que terminar, porque foi. E eu consegui trazer o Nassim realmente para esse programa, com essa vontade que você falou, com esse cara. E essa história finalmente gravamos. Não, é verdade, é verdade. Então eu tenho muito. Desde a primeira vez que eu vi essa história, eu queria trazer. Eu já sabia que você ia fazer isso comigo. Uma hora ou outra ia vir. Então eu vou agradecer a todo mundo que está assistindo, mas eu queria depois um conselho seu no final, botando o teu Instagram, mas um conselho que você dá com toda essa história que você teve, para a gente poder passar para quem está assistindo, para você que está assistindo entender. Gente, de novo, obrigado por estar mais nesse programa. É um programa para mim histórico, mas é muito gostoso. Eu espero que vocês comentem, curtam toda essa vivência, porque o mais importante
de você ter um negócio é você ter a história do seu negócio. Se você não tem a história do seu negócio, se você não sorri pelo seu negócio, ele não é um negócio, é um trabalho que você faz diário. É isso, obrigado por assistir esse podcast. Assim, é com você. Bom, pessoal, é o seguinte, venda é resiliência, é sol a sol. Você vai tomar muitos não na cara. Eu estou contando a história bonitinha, mas ele vem muitos nãos. Muitas vezes eu voltava com a Kombi lotada de tinta, 7 horas da noite, na chuva, no frio, porque quando tá ruim, o cara não queria comprar, tinha que carregar nas costas e fiz todo o trabalho. Falei, puxa, trabalhei à toa. Não era à toa. Resiliência, processo. O sucesso de vendas é o cara que chama e fala com o cliente. Não tenha medo de ser chato. Ser chato é o seguinte, é aquele cara que fala de uma conversa que não é agradável, que não é o que o teu cliente quer ouvir. Se você é resiliente, você faz o processo e você não abandona teu cliente, você está dando valor. E é isso que as pessoas procuram. As pessoas procuram valor. Ofereça valor para o teu cliente e a venda garantida. Pode vir que deu certo. Seu Instagram? Nassim Catri Neto. Nassim Catri Neto. Arroba Nassim Catri Neto. Com K. Com K. Vai pintar? Pintamundi.